Oi, meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre intervalos de classe em estatística. Nós temos, se a gente tem uma classe com um aluno com 18 anos, outro com 18, outro com 19, outro com 21, um com 36, outro com 18 novamente, qual seria a melhor forma de eu organizar isso aqui? Organizar os dados e a quantidade de alunos, de acordo com a quantidade de alunos que eu tenho. Eu posso criar intervalos de classe. Intervalos de classe. O funcionamento é bem intuitivo. Você pega o menor valor, 18 até 20 vai ser o intervalo de classe. Eu estou dando um espaço de 2 em 2 aqui, então o próximo vai ser de 20 até 22, de 22 até 24, por exemplo. Então, vamos fazer a tabela aqui. Então, esse aqui são os intervalos de classe. É uma divisão do conjunto de dados total, que vai ser N. Por exemplo, eu tenho 37 alunos no total, né? Vamos dizer. E aqui eu vou ter frequência absoluta, que é a quantidade de alunos que vão marcar presença em uma classe determinada aqui. Então, se eu tenho 24 alunos com entre 18 e 20 anos, a frequência absoluta desta classe vai ser 24. Se eu tenho 5 alunos entre 20 e 22 anos, a frequência absoluta vai ser 5. Esses dados aqui eles são coletados. Na verdade, aqui eu só estou fazendo a organização deles. A distribuição, né, em intervalos de classe. Aqui eu parei a tabela aqui, mas eu poderia prosseguir, poderia fazer até apresentar até chegar ao 36, que seria a idade limite, né? Então, aqui eu tenho um intervalo de classe, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho outro. Existe LI, que é o limite inferior de um intervalo de classe, e eu tenho LS, que é o limite superior. Então, qual seria o LI desse intervalo de classe aqui? Seria 18. E o LS, que é o limite superior, seria 20. Nessa intervalo de classe aqui, qual seria o limite inferior? Seria 20. E o limite superior seria 22. O limite inferior desse intervalo de classe aqui seria 22. E o limite superior seria 24 anos. Tá? Está distribuído em anos aqui. Esse intervalo de classe. Isso aqui é a frequência absoluta. Frequência absoluta é a quantidade de vezes que... a quantidade de alunos em determinado... com aquela idade. Frequência absoluta. Frequência absoluta. A quantidade de vezes que a ocorrência que está entre esse determinado intervalo vai acontecer. Então aqui eu teria 24 alunos, aqui 5 alunos. Não é preciso escrever, eu estou escrevendo para ficar mais claro. Não é preciso escrever aqui na tabela. Então, se eu tenho uma pessoa com 21,9 anos, em qual intervalo de classe essa pessoa estaria? Estaria aqui, nesse intervalo de classe. Tá ok? Aí somaria mais um aqui, ficaria 6. Se eu tenho uma pessoa com 23 anos, estaria nesse intervalo de classe. Esse aqui é o símbolo de 18 a 20. Exatamente 18 até se aproximando de 20.